Olá, começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e hoje você confere comigo uma entrevista que visa discutir o aumento do consumo de álcool por mulheres e adolescentes do sexo feminino. O que é que está por trás desse tipo de comportamento? A gente também fala sobre uma melhora dos índices no nível de endividamento das famílias cuiabanas, com a presença de uma integrante da FEComércio aqui no nosso estúdio. A gente também traz nas reportagens a campanha Novembro Azul, que tem como foco conscientizar sobre o câncer de próstata e a necessidade de diagnóstico precoce. E aproveitando a data da consciência negra, celebrada em 20 de novembro, a gente discute a dificuldade que algumas mulheres negras ainda enfrentam para manter os seus cabelos naturais, né? Quando escolhem manter essa textura natural, elas ainda sofrem uma pressão muito grande da sociedade. Então fica o meu convite, pega o teu café e vem comigo conferir o que a gente preparou para você aqui no Papo com Ela. Nos últimos anos, o consumo abusivo de álcool entre mulheres mais do que dobrou no Brasil. Entre os adolescentes, o cenário também preocupa. 1 em cada 4 jovens consome álcool com frequência e as meninas já bebem mais que os meninos. Mas o que está por trás desse comportamento? É sobre isso que converso hoje com a psiquiatra Michele Costa. Michele, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente entendesse o que está por trás dos números dessas pesquisas que mostram que mulheres estão bebendo mais e cada vez mais cedo. A gente tinha uma ideia de que a ingestão de bebida alcoólica era um comportamento majoritário no público masculino, né? Quando foi que isso mudou e por que é que a bebida tem feito parte cada vez mais da vida das mulheres e cada vez mais cedo? É um enorme prazer estar aqui novamente, né? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito lisonjeada pelo tema, né? Porque é um tema bastante sensível. A bebida alcoólica, ela é amplamente difundida em nossa sociedade, então ela circula em vários meios, mas existe uma particularidade de uma dor invisível em muitos casos, especialmente nas mulheres. Enquanto no padrão masculino é uma autoafirmação dessa masculinidade, na mulher ela esconde uma fragilidade emocional bastante importante e intensa. Então, isso que você me disse, né, de mudou o padrão. Antigamente era mais comum um público feminino de uma idade mais avançada. Hoje, esse padrão vem se diminuindo, né, de idade. Tem um fato interessante, curioso, que não existiam pesquisas com mulheres até 1990. De 1990 para cá, que começou a surgir os estudos relacionados com a mulher e a bebida alcoólica. Então, mostrando, né, evidenciando mais uma vez essa mudança de comportamento, essa mudança de padrão. Michele, você diz pra gente assim, quando a gente pensa na ingestão de bebida alcoólica pelas mulheres, existe uma dor invisível, né? É ali uma tentativa de lidar com aquela situação. Se a gente olha para o arranjo social que foi se construindo em torno dessa mulher, se antes ela ficava reclusa ao lar para dar conta daquelas atividades domésticas, ela conquistou esse direito de estar fora de casa, de se profissionalizar, né, de alcançar vagas no mercado de trabalho, mas em compensação todas aquelas outras responsabilidades que ela tinha não foram divididas. Então a gente pode dizer que essa dor também se dá no acúmulo de funções e de cobranças sociais que ela foi acumulando no decorrer desses anos? Sim. É muito comum chegar no consultório, então, mulheres relatando o acúmulo de funções no trabalho e aqui em casa também, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado na escuta dessas mulheres, porque, como eu disse, são dores invisíveis e as mulheres acabam atrasando a busca também por ajuda, justamente porque tem um preconceito, porque acha que vai passar, não é nada, é bobagem, é só como no sentido de relaxar, né, é um merecimento. E é muito comum também elas esconderem a bebida, né, então esconderem a bebida em algum lugar, em casa, para não transparecerem essa fragilidade, né. Quando você diz assim pra gente, né, as mulheres demoram para buscar esse auxílio porque muitas vezes elas acham que aquele consumo da bebida não está relacionado a essa dor e a esse problema que ela carrega. Quando é que esse comportamento de ingesta alcoólica, ele começa a preocupar, né? Porque a gente sabe, existe aí o alcoolismo, é uma doença,
e é de difícil tratamento, porque a bebida está disponível em todo lugar, tem essa questão de ser socialmente muito bem aceita, né? Então, quando é o momento que essa mulher precisa se preocupar? Ela está assistindo a gente hoje, ela falou, opa, tenho bebido, será que eu estou fora da curva? Será que eu preciso buscar essa ajuda especializada? O que você pode dizer para a gente a respeito disso, doutora? Alguns critérios ficam bem consolidados. Então, os critérios seriam assim: eu tentei parar, não consegui, então estou tentando reduzir, tentei parar, não consegui, senti sintomas de abstinência, como irritabilidade, nervosismo, insônia. Ou quando eu preciso de doses maiores para ter aquele mesmo efeito. Então, por exemplo, no primeiro episódio de consumo de bebida alcoólica, às vezes uma latinha já deixa embriagada. A partir do momento que a gente aumenta esse padrão de consumo, eu vou precisar de doses maiores, ou seja, quantidades maiores, para que esse mesmo efeito seja atingido. Então, isso cria um sistema, né, que a gente chama de tolerância. Uhum. Então, quando a gente observa um padrão de aumento de consumo para ter aquela mesma sensação, é um sinal de alerta, além de uma tentativa de parar, de reduzir, não conseguir. E quando isso começa a afetar, por exemplo, faltar ao trabalho, obrigações que aquela pessoa, né, deveria cumprir, não cumpre, a agenda, enfim. E aí a gente começa a falar, opa, pode ser que tenha um problema ali. Um outro dado, assim, também, que é bastante relevante, quando familiares, amigos começam a perceber e falam, e a pessoa se sente muito incomodada. Então, são esses quesitos, assim, que a gente sempre tem que estar atento. A questão da recorrência desse consumo também deve ser avaliada, por exemplo, eu bebo só aos finais de semana, ou eu bebo um dia da semana só, ou às vezes esse consumo passa a ser diário, né? A pessoa ela não fica sem a ingesta de bebida alcoólica, como se ela estivesse tomando um copo d'água ou de café. Isso também é um fator a ser observado? Sim, então, além, né, a recorrência remete a essa tolerância, né? Então, eu preciso de doses cada vez maiores. E esse comportamento, às vezes, de terminei a semana, concluí o dia. Então, são falas bastante comuns dentro do consultório, no sentido de uma recompensa, né? Eu fiz tudo que eu devia fazer no meu dia, eu mereço, né? Então, entra neste lugar do merecimento. Aí é o cuidado que a gente tem que ter. Porque a bebida vai causar uma tolerância. O padrão masculino e feminino de metabolização do álcool é diferente. A mulher possui uma enzima, assim como o homem, só que na mulher essa enzima metaboliza menos o álcool. Então, assim, eu ingiro a bebida alcoólica, tem essa enzima que vai metabolizar o álcool, né, a nível celular. E aí, na mulher, essa metabolização é menor que o homem. Então, o homem consegue ingerir uma quantidade maior de bebida alcoólica e não ficar embriagado. Se a mulher ingerir a mesma quantidade, equivalente, né, a peso, idade, ela vai ficar embriagada, porque essa metabolização é diferente. Além disso... Seria mais álcool correndo no corpo da mulher. Exatamente. Seria mais álcool não metabolizado correndo, né? E... além disso, a composição da feminina, ela tem mais gordura, normal, né? A gente olha o estereótipo do corpo feminino, ela naturalmente tem mais gordura. E ali é onde fica acumulado o álcool. Então, além disso, então são esses dois fatores, tanto essa enzima quanto a composição corporal de gordura. Se a gente pensar nesse contexto, doutora, da composição, né, do corpo feminino e do corpo masculino, o álcool acaba sendo mais prejudicial para as mulheres? Sim, acaba sendo mais prejudicial para as mulheres, né? Ela precisa de menos quantidade de bebida alcoólica para atingir essa embriaguez, por exemplo. E quando a gente fala nesse fator, quer dizer que, por exemplo, a mulher ela pode estar mais suscetível a desenvolver o alcoolismo do que o homem? Sim, mais precocemente, né? Então, o homem às vezes precisa de uma quantidade maior, de um tempo maior. A mulher, ela evolui muito rápido para essa dependência. E como tem questões emocionais associadas, então muitas vezes só o fato de tratar essas questões emocionais já resolve muito a dependência. A gente está falando aqui de um contexto imaginando uma mulher adulta, né, que já tem as suas responsabilidades em casa, no mercado de trabalho, que precisa lidar com essas dores invisíveis, mas os dados mostram também que as adolescentes têm consumido mais álcool
as adolescentes do sexo feminino do que os adolescentes do sexo masculino. Quando a gente olha para esse recorte, doutor, o que é que justifica esse comportamento, né? Aqui, de alguma maneira, a rede social influencia? A minha resposta era justamente nisso, né? Então, existe uma pressão social muito grande de um estereótipo feminino, uma comparação. Então, assim, algumas pacientes que eu atendo, chega a ficar até 12 horas na internet, entendeu? Em rede social, em mídia. Então, a gente sabe se para essa mulher bem consolidada, a internet, né, as redes sociais têm um impacto. Imagina nesse ser que está em formação, que precisa dessa validação externa, então acaba sendo uma válvula de escape ali, né? Também funciona nesse contexto. Funciona. E aí, o álcool nesse organismo que está em desenvolvimento, o que a gente tem de prejuízo? Muitos prejuízos, né? Além dos emocionais, estruturais mesmo, né? Então, cognitivos, essa pessoa não vai ter o mesmo potencial daquele que não bebe, cognitivamente falando, entendeu? Então, até, digamos assim, projeções de carreira, profissionais, acaba sendo diferente. E aí, qual é a orientação para os pais, doutora? Porque muitas vezes o que eu já cheguei a acompanhar, e aí eu até questionei, né? Falei assim, olha, mas e aí? A gente sabe que existe essa questão social do álcool e tudo mais, e era um adolescente que estava ingerindo bebida alcoólica como um adolescente, né, junto da mãe. Falou assim, mas você conversa com ela? Como é que é? Ah, mas eu prefiro que ela beba junto comigo, que eu tô vendo o que tá acontecendo. Mas ali também tem um fator que a gente precisa abrir um diálogo e explicar o que acontece, né? Sim, exatamente. Então, é importante essa orientação do pai, ok, mas não é porque ela bebe só com você que ela vai beber somente, ela bebe com você que ela vai beber somente com você, né? Então, essa conscientização é bastante necessária. Então, essa conscientização dos pais, manter os filhos próximos, orientar sobre os riscos, porque a maioria acaba acontecendo, esse consumo acaba acontecendo na adolescência e abre portas, infelizmente, para outras substâncias, né? Acaba abrindo. E não só para outras substâncias, mas para outras situações de risco. Né? Porque quantos casos a gente não vê? De trânsito, né? Tem acidentes de trânsito, tem episódios de violência, de abuso que acabam acontecendo num contexto de consumo excessivo de álcool, né? Sim. O que a gente considera, né, a nível de neurociência, a gente vai falar, a bebida, ela é considerada uma substância inibitória. Então, a todo momento, a gente tem esse senso crítico, moral, que não devo, não posso. E quando a gente faz a ingestão da bebida alcoólica, quando o indivíduo faz a ingestão da bebida alcoólica, isso é tirado. Então, esse freio moral, crítico, acaba sendo tirado, e aí é a hora que a gente vê os problemas, né? E doutora, quando a gente pensa nessas adolescentes que tem cada vez mais cedo ingerido bebida alcoólica, esse contexto em que ela está inserida, eu digo até mesmo familiar, ele colabora para isso? Porque assim, por exemplo, faço uma festinha de aniversário do meu filho que ainda é criança, a bebida alcoólica está presente. Tem uma celebração de final de ano, a bebida alcoólica está presente. Vou comemorar uma promoção, a bebida alcoólica está presente. Essa normalização da bebida nesses contextos que são de felicidade, de comemoração, de certo alívio, né? Também passam uma ideia distorcida do que é o álcool para essas crianças e adolescentes? Sim, justamente porque o contato é muito cedo, né? Então, a referência mas tá tudo bem eu usar, não tem problema, né? Não existe, então não é difundido, não é falado que existe, por exemplo, uma grande relação do consumo de bebida alcoólica com câncer de mama. Então, é importante essa mãe, por exemplo, né, como você disse lá atrás, conscientizar a filha sobre esse risco que ela corre ao ingerir a bebida alcoólica, né? Então, essa ideia difundida da permissividade da bebida é um risco, sim. Para a gente fechar, tem alguma coisa que a senhora queira trazer que eu não tenha lhe perguntado e que considere que é importante a gente trazer para esse contexto? Se não tiver, que a gente possa reforçar o alerta desse consumo que muitas vezes é visto como uma válvula de escape, mas na verdade pode acabar virando um problema ainda maior.
ter os filhos próximos, né, independente se menino ou menina, né, independente do sexo ali, do gênero, perceber as dores, às vezes, próprias suas, às vezes desse indivíduo, estar perto, eu acho que faz toda a diferença. E orientar, né, para quem tá assistindo, que sempre que tiver alguém ao próximo, ou se perceber em alguma situação de usar a bebida como sendo um refúgio, que vá um profissional, né, um psiquiatra de preferência, que trata muito bem esse tipo de patologia, né, esse tipo de dependência, para que busque uma ajuda. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Intervalo, a gente volta já já.